nós temos visto tantos relatos, Senhor, dos campos missionários, dos países, de missionários sofrendo, sendo perseguidos, com o objetivo de pregarem, de levarem o Evangelho de Cristo, Pai. Que o Senhor possa abençoá-los, protegê-los. Mas a nós que estamos aqui, Senhor, às vezes distantes, às vezes nem tão distantes, mas que o Senhor nos incomode para estarmos com eles lá no campo missionário, nos acompanhando, ofertando, orando por eles, ó Senhor, estando com eles na pregação do Evangelho, lá onde eles estão, onde eles estiverem. Nos dê a tua bênção, desperte-nos agora através da pregação do teu servo Elias, nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar aí. Já aproximar um pouquinho, pode estar. Meus irmãos, eu confesso que essa semana foi uma semana de muita correria, reforma da igreja, trabalhando nos preparativos para a conferência missionária, e eu não pude preparar muita coisa. Eu não fiz aqui uma exegese, uma interpretação de um texto, vou tentar trazer um panorama das Escrituras. Nós agora vamos tentar pensar um pouco teologicamente. Eu acho que tudo que foi falado aqui é teológico, mas foi de um ponto de vista bem prático, né? Mas agora nós vamos tentar chegar um pouco nas Escrituras para tentar entender o que a Bíblia nos fala a respeito de missões. Eu quero trazer um ponto de vista aí um pouco, eu posso dizer, diferente do que normalmente é conhecido. Eu dei aqui por tema dessa pregação: alegrem-se os povos, o teu Deus reina. Para isso eu quero ler dois textos dos irmãos, que é o próprio versículo de Isaías 52, o versículo 7, que esse é o versículo que nós estamos usando como texto básico da nossa conferência missionária. E também quero pedir para os irmãos já deixar preparado aí Filipenses, o capítulo 2, do versículo 5 ao versículo de número 11. Eu quero também pedir perdão para os irmãos porque eu estou gripado, estou um tanto cansado. Eu sei que a hora já está um pouco tarde. Eu vou tentar ser breve, mas eu acho que eu talvez não consiga expressar, falar. Eu estou cansado, eu vou ter que parar um pouco. Eu estou gripado, eu estou ruim. Mas vamos lá. Isaías, no capítulo 52, no versículo 7, diz assim: que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Eu deixei destaque nesse texto aí: o teu Deus reina. Se você abrir lá em Filipenses, no capítulo 2, eu vou ler aqui o versículo de número 5 até o versículo de número 11. Diz assim: tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou de sobremaneira e deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, a terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Se você observar, lá no versículo de número 5 diz que Deus quer que nós tenhamos o mesmo sentimento que houve em Cristo, que Ele não usou como usurpação ser igual a Deus, ou seja, Ele não usou como prerrogativa ser igual a Deus para não nos servir, ou para não vir ao mundo. Muito pelo contrário, mesmo sendo filho de Deus, mesmo sendo igual a Deus, Ele veio a esse mundo. Só que lá no versículo 10 e no versículo 11 diz que tudo isso que Deus fez
foi que para que ao nome de Jesus se dobre o joelho para a glória do nome dele. Ou seja, tudo que Jesus fez na sua vida nesse mundo como missionário foi para que o nome de Deus seja glorificado, para que todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus é o Senhor. O nosso breve catecismo, a primeira pergunta diz assim: qual é o fim principal do homem? Para que o homem foi criado? A resposta: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, ou ter prazer em Deus para sempre. Então, nós fomos criados para a glória de Deus. Tudo que existe foi criado para a glória de Deus. A primeira coisa que eu quero afirmar a respeito de missões é que missões começam com o próprio Deus. A origem da missão cristã é o próprio Deus. Tudo que Deus faz é para manifestar e exibir a glória do seu nome. E nós, o seu povo, devemos encontrar satisfação e deleite na glória de Deus. Ou seja, assim como Deus trabalha tudo para a sua glória, nós devemos nos unir a Ele para que Ele seja glorificado, trabalhando tudo e fazendo tudo em nossa vida para a glória do seu nome. Deus ama a glória do seu nome acima de tudo em primeiro lugar. Olha o que diz o pastor John Piper. Ele diz o seguinte: o principal propósito de Deus é glorificar a Deus e ter prazer em si mesmo para sempre. É isso mesmo. Você ouviu, eu vou repetir. O principal propósito de Deus é glorificar a Deus e ter prazer em si mesmo para sempre. A razão, meus irmãos, disso muitas das vezes nos soa assim estranho, até mesmo como que uma vez eu ouvi uma pessoa falar para mim: será que esse seu Deus não está muito exibido, não? Ele quer tudo para ele, tudo para a glória dele, tudo para o nome dele. Parece que é um Deus em si mesmado, né? Mas a razão das pessoas pensarem assim é porque muitas das vezes nós pensamos e estamos acostumados a pensar nas nossas obrigações primeiro e não nas intenções de Deus. E quando nós perguntamos pelas intenções de Deus, nós estamos muito propensos a descrever as intenções de Deus como sendo o homem o centro das afeições de Deus, como se tudo que Deus fizesse fosse para a glória do próprio homem. Tem música que diz, né? Tudo que Deus criou foi pensando em você, né? Fez a galáxia, fez tudo pensando em você. Então, essas músicas, esse tipo de visão coloca o homem no centro de tudo que Deus faz. Mas quando nós vamos para as Escrituras Sagradas, nós não conseguimos encontrar isso. Nós podemos dizer, dentro dessa visão errônea que as pessoas têm, que as pessoas pensam que Deus, por exemplo, criou um mundo e tem um propósito único e exclusivo de redimir as pessoas. Ou que Deus faz tudo para salvar as pessoas. Ou que o propósito de tudo que Deus faz é a restauração da criação. Coisas desse tipo. Mas, meus irmãos, eu quero afirmar para vocês: as intenções salvíficas de Deus, ou seja, o projeto de Deus salvar a humanidade, não é o projeto final dele, não é a intenção última dele, é penúltima. A intenção última de Deus é glorificar o seu nome. O texto que nós lemos aqui, de Filipenses, diz que Deus enviou Jesus. Jesus se humilhou lá no final para que todo joelho se dobre e toda língua confesse que Ele é o Senhor, para a glória do seu Pai. Então, essa é a ideia de Deus. A restauração, a salvação do homem não é o primeiro propósito de Deus. Deus faz isso, Deus salva pessoas, Deus criou o mundo, Deus faz tudo o que faz para a exibição da sua glória, para manifestar o seu poder e a sua glória. Ele efetua tudo isso em prol de algo maior, né? Que é a alegria que ele tem em glorificar a si mesmo. E aí muitas pessoas podem falar que, mas como Deus pode ser assim? E eu poderia dizer, como eu estou baseado, a maioria das coisas que eu estou falando é que eu estou baseado no que defende John Piper no livro dele, Em Busca de Deus, onde ele vai dizer que se Deus der a glória dele para outro ser, ou deixar para outra coisa, ou para qualquer outra coisa, ele seria injusto com ele mesmo. Porque não há nada no mundo, no universo, que mereça a glória e a honra por todas as coisas, a não ser Ele mesmo. Então, quando Deus reclama a glória para si, quando Deus requer a glória para si,
ele apenas está sendo coerente com o seu caráter de justiça. Então, esse Deus é o Deus missionário, é o Deus preocupado com a sua glória e que nos é revelado, por exemplo, no versículo que é muito conhecido por nós, João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira. Vamos abrir João 3,16? Vamos lá. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo. Vamos ver o versículo 16 e 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou, está vendo aí? Deus enviou o missionário. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo pudesse ser salvo por ele, ou fosse salvo por ele. Então nós percebemos aqui algo interessante, que os estudiosos, quando vão falar a respeito da Trindade, esse texto aqui mostra as duas pessoas da Trindade, né, o Pai e o Filho, eles falam daquilo que eles chamam de Trindade ontológica, que seria Deus em relação a si mesmo. Deus em relação a si mesmo seria a Trindade. É uma questão de definição só para ficar claro para nós, porque nós não podemos definir Deus, né? A não ser à medida que a Bíblia define para nós. Mas, quando falam de Trindade ontológica, eles estão falando como Deus é em relação a si mesmo. E aí eles trabalham o tema da Trindade econômica, como Deus é em relação a nós. E esse texto aqui, ele nos mostra algo da Trindade econômica. O Pai enviando o seu Filho para salvar pessoas. Então nós podemos dizer que quando Deus escolhe pessoas, é o Pai quem escolhe. Isso é dito pelos estudiosos, né, da Trindade econômica. O Pai é quem elege pessoas. O Filho de Deus é aquele que é enviado pelo próprio Pai para redimir aquelas pessoas que o Pai escolheu. E o Espírito Santo é aquele que aplica essa verdade, ou aplica a obra de Cristo nos nossos corações. Então a adoração a esse Deus é o objetivo supremo da igreja. Existem missões, meus irmãos, porque não existe adoração. Missão é uma categoria temporal, adoração é uma categoria eterna. No céu não vai ter mais missões. Adoração vai ter. Tem aqui, tem lá. Essa é uma das teses do John Piper, né? Ele defende isso. Nós fazemos missões por causa da adoração. Porque nós queremos convidar os povos de todas as línguas, de todas as tribos, de todas as nações, a se juntar a nós no deleite à glória do Filho de Deus. Amém. Essa é a grande questão. Então, o culto é o alvo da obra missionária. O nosso propósito deve ser levar as nações a se regozijar em Deus e glorificá-lo acima de tudo. O alvo da obra missionária é a alegria dos povos na grandeza de Deus. Vamos ver o Salmo 86, o versículo 9 e o versículo 10, o que nos diz? Eu vou pedir para os irmãos terem um pouco de paciência, nós vamos precisar caminhar um pouco na Bíblia, para que eu possa fundamentar o que eu vou defender aqui. Eu vou tentar ser breve. Antes de meia-noite, se Deus quiser, nós estamos indo embora. Então 86, versículo 9 e versículo 10, diz assim: pois tu és grande e opera maravilhas, só tu és Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Dispõe o coração para só temer o seu nome. Percebe que só Ele é Deus? E aqui há um pedido de dizendo assim: Deus, trabalha no meu coração para que eu venha ter deleite em Ti, para que eu aprenda a amar a Tua lei. E aqui, nessa pequena exposição, nesse pequeno panorama, eu não estou trabalhando nenhum texto específico, eu não vou fazer aqui uma definição, por exemplo, do que é povos. Por exemplo, o grego, eu não vou fazer uma definição completa, eu apenas vou dizer que no grego a palavra povos vem do termo ethos, né, que é de etnia, e no Novo Testamento isso tem a ver não com o indivíduo, mas se refere a grupo, se refere a nações, a nação. A ideia é que Deus deseja ser adorado
por pessoas que procedem de toda tribo, de toda língua, de todo povo e de toda nação. Por isso a importância das missões transculturais. Meus irmãos, eu tenho que dizer um pouco isso, que as definições muitas das vezes elas servem para nos ajudar. Entretanto, eu entendo que nós devemos buscar ter uma definição mais integral das coisas. Tem algumas definições que são criadas para nos ajudar e depois ela termina a nos confundir. Como, por exemplo, aquela velha distinção que quem tem um pouco de tato com a Bíblia sabe, que fazemos entre justificação e santificação, por exemplo. Ou aquela divisão que nós fazemos quando vamos falar a respeito da composição do homem. O homem é tricótono ou ele é dicótono? O homem é composto por alma, espírito e corpo, ou o homem é só composto por alma e corpo, enfim. E nós trabalhamos essas definições para tentar entender, mas muitas das vezes elas nos confundem. Eu prefiro entender que a Bíblia mostra uma visão integral do homem, mesmo que você admita que ele é apenas corpo e alma, por exemplo, mas ele é integralmente essas coisas. O que divide o homem, o que divide as coisas normalmente é o pecado. Então, quando nós falamos de missões, nós tentamos fazer algumas divisões que eu acho que é interessante para a didática, né, que é a diferença, como foi falado de manhã, entre missões e evangelismo, né, e coisas que nós podemos trabalhar para ficar mais claro, para nós não perdermos os conceitos, para nós não misturarmos tudo. Mas eu quero dizer para os irmãos que nós somos cada uma dessas coisas ao mesmo tempo. Todo missionário é um evangelista. Assim como Jesus, sendo filho de Deus, ele foi um missionário, ele foi um evangelista, ele foi um pastor. Mesmo que você não seja um pastor por ofício, você tem em você, como cristão, o dever de pastorear as pessoas. Nós somos tudo isso ao mesmo tempo. Então nós temos que entender isso, que o cristão genuíno, ele também é um missionário. Ele pode não ser um missionário num determinado sentido. E às vezes também nós precisamos, as definições são complexas, porque em que sentido eu estou usando a palavra? Teve alguém que disse certa vez que com as definições nós evitaríamos muitos problemas no mundo, né? Nas indefinições mora a confusão da humanidade. Mas muitas das vezes nós definimos algo e ainda assim as pessoas dão o entendimento ou entendem aquilo que nós estamos falando da forma que elas querem, e não segundo aquilo que nós estamos falando. Então, eu não vou definir aqui diferença entre missões e evangelização, chamado específico, chamado geral, chamado universal. Cada cristão é ao mesmo tempo um missionário, bem como um evangelista, em certo sentido. Em certo sentido. Então, o que eu vou procurar fazer aqui, e eu quero dizer para os irmãos que nós precisamos entender que, em primeiro lugar e antes de tudo, Deus reina e criou tudo para que todo joelho se dobre e toda língua confesse Jesus Cristo para a glória do santo nome de Deus Pai. E isso nos é revelado através de todas as Escrituras. Esse é o objetivo de Deus em tudo que Ele mesmo faz, como eu já disse, na criação, na redenção e na consumação de todas as coisas. Vamos pensar um pouco na criação, rapidamente. Quando Deus criou o mundo, se você abrir lá no Salmo 19, vamos lá, na Bíblia. Salmo 19. Vamos passear na Bíblia. Vamos caminhar pelas Escrituras. O versículo de 1 até o versículo 4. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa ao outro dia e uma noite revela conhecimento à outra noite. Não há linguagem, não há palavra, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins da terra. O dia discursa para outro dia. Um dia fala para outro dia. O céu proclama a glória de Deus. Quando Deus criou o mundo, Ele fez para exibir a sua glória. Esse universo, né, chamado de infinito pelos cientistas, é apenas uma pequena revelação da glória do nosso Deus. O nosso Deus é infinitamente maior. Quem está por trás dessa ordem criada é alguém poderoso, é alguém divino, que transcende tudo isso, que é maior do que tudo isso, que chama as estrelas pelo nome, por exemplo. Mas Ele criou tudo isso para exibir a sua glória, para mostrar o seu poder.
para revelar o seu nome. Quando nós pensamos agora na redenção, nós falamos da revelação da história da redenção. E aí nós pensamos no Antigo Testamento, por exemplo, quando Deus separou um povo e se revelou a ele, ele fez isso para mostrar a glória do seu nome e fazer o seu nome conhecido. Eu quero pensar com vocês, por exemplo, quando Deus escolheu Israel, separou Israel para que Israel fosse um museu do mundo antigo. Para que Israel fosse propriedade particular de Deus e revelasse a santidade de Deus para os povos do mundo antigo. E eu quero pensar com vocês, quando eu falo a respeito disso, que nós vamos chegando à questão das missões, de Deus incluir pessoas, de Deus salvar pessoas, eu quero pensar rapidamente em duas pessoas, no Antigo Testamento, duas mulheres, Ruth e Raabe. Nós conhecemos a história de Ruth. Ruth era moabita, né? Então Ruth não fazia parte do povo escolhido de Deus. Mas Deus redimiu Ruth. Quem conhece o livro de Ruth, a história de Boaz, não é isso? Então Deus salvou Ruth e incluiu o seu povo. Esse era o projeto de Deus desde o Antigo Testamento, quando ele começou a se revelar a Abraão, se revelar a Israel. Era separar um povo para a glória do seu nome. Pensando na história de Raabe, eu quero ler mais um texto para os irmãos. Josué, irmãos, por favor. Josué capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 8 ao versículo 19. Podemos ler junto? Josué 2. No versículo... Eu vou ler então. Fica mais fácil. Antes que os espias... Do versículo 8 até o versículo de número 19. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado. E lhe disse: bem sei que o Senhor, vosso Deus, bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor que infundes cai sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desanimados. O que Raabe está reconhecendo aqui? Que Deus reina, né? Ele está falando, ela está falando, eu estou sabendo que o seu Deus, ele arrebenta. Ele é poderoso, ele deu essa terra para vocês. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saísse do Egito, e também que o fizesse aos dois reis dos amorreus, Sehom e Og, e que estavam ali em Jordão, o qual destruísse. Você está falando do que Deus fez quando destruiu, né, os reis ali dos amorreus e quando abriu o Mar Vermelho. Ouvindo isso, desanimou o coração, e ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também delas usarei para com a casa do meu Pai, e que me dareis um sinal certo. Eu vou pular logo para o versículo 18, que diz assim, versículo 17. Disseram-lhe os homens: desobrigados seremos desse teu juramento, que nos fez jurar, se vindo nós à terra, não atares este cordão de fio de escarlata à janela por onde nós fizemos descer, e se não recolheres em casa contigo teu pai, a tua mãe, os teus irmãos e toda a família do teu pai. Então a história foi essa. Josué mandou os espias na terra, os espias chegaram lá. Raabe já tinha ouvido falar da fama de Deus, que Deus reinava, que Deus destruía reis, que Deus abriu o mar, que Deus fazia tudo, que Ele era Deus em cima no céu e na terra. E ela ficou com medo, ela falou: nós vamos ser destruídos. Quando os espias chegou, ela deu um abrigo, escondeu os espias e falou assim: tem misericórdia de mim, assim como eu tive misericórdia de vocês? Vocês entrarem aqui na terra, vocês usem misericórdia conosco? Os espias falaram: não, tranquilo, vai ser assim, nós vamos pedir só uma coisa, você coloca um fio vermelho, né, apontando diretamente para Cristo, né? Você coloca um fio vermelho e coloca a sua família lá dentro. Quando nós chegarmos, se você estiver lá dentro e o fio vermelho estiver na porta, nós não vamos destruir aquela casa. Então Deus aqui inclui Raabe. Nós sabemos que Raabe é uma prostituta, não é isso? Então Deus vem escolhendo
povos que não eram Israel. Aqui eles estavam entrando numa terra, num povo que não fazia parte do povo escolhido de Deus. E nós vemos isso também quando Deus, já agora chegando no Novo Testamento, nessa história da redenção, Deus nos dá a grande comissão lá em Mateus 18, que Jesus fala: ir por todo mundo, pregar o evangelho a todos os povos, todas as nações, ensina o povo a guardar os meus mandamentos, e eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Essa estar de Deus conosco mostra que esse comissionamento de Cristo não era apenas para os apóstolos, porque ele promete a presença dele até o final da história. Então está incluído a igreja de todos os tempos nesse comissionamento. Jesus tem toda a autoridade, ele é o Deus que reina e comissiona o seu povo a ir a todas as nações e não ficar apenas em Jerusalém, mas pregar o evangelho para todos os povos, porque Deus tem o objetivo de revelar a sua graça, salvar povos de todas as línguas, tribos e nações, para que a sua glória seja reconhecida por todo o globo, por todas as pessoas da terra. E aí nós chegamos no terceiro ponto. Eu quero falar rapidamente sobre consumação, ou seja, quando realmente a história findar. E falando de missões, da seriedade, nós precisamos pensar em algo que eu posso dizer que é um tanto polêmico. Quando eu comecei a pensar a respeito disso aqui, eu falei: tem sido tão gostoso, mas eu preciso falar. E aí nós precisamos fazer uma pergunta quando nós falamos sobre missões. Cristo é o único caminho para a salvação? Sim. Cristo é o único, não é? Como foi apresentado aqui pelo Joel e o Nicolas, né, no sketch, trabalhando essa ideia. E também, dentro desse tema de Cristo ser o único caminho para a salvação, nós podemos pensar: alguém vai experimentar conscientemente ou conscientemente um tormento no inferno? Os irmãos acreditam que vai acontecer isso? Que pessoas serão lançadas no inferno, que não tem Jesus, por exemplo, se Jesus é o único caminho para a salvação, e ficarão ali conscientemente sofrendo eternamente sobre a ira de Deus? Os irmãos acreditam ainda que as Escrituras nos mostram isso, que isso é verdadeiro? Então a obra de Cristo é algo necessário. A obra de Cristo é algo necessário. Muitas pessoas afirmam hoje, irmãos, que Cristo é a única esperança para o homem. Porém, eles não acreditam mais que vai ter uma punição eterna. Alguns dizem que algumas pessoas, por exemplo, serão salvos, e aquelas pessoas que não têm a sua vida salva, um dia vão deixar de existir. Elas vão sofrer um certo tempo de sofrimento, de punição, mas depois elas deixam de existir. É aquilo que os estudiosos chamaram de aniquilacionismo. É isso mesmo. As pessoas que não têm Jesus serão lançadas ali num tempo de sofrimento no inferno, mas depois de um tempo elas param de existir. Então a pergunta que nós devemos fazer é essa: o castigo eterno está em jogo? Ou seja, alguém será eternamente cortado da presença de Cristo e provará conscientemente tormenta eterna sobre a ira de Deus? Nós podemos dizer que outras pessoas ainda negam que Cristo é a única esperança do homem. Aqui nós vimos aqui dentro da igreja, quando eu fiz a pergunta, logo a igreja respondeu que sim, Cristo é a única esperança para o homem. Então nós também devemos fazer a pergunta: a obra de Cristo é o meio necessário e providenciado por Deus para a salvação das pessoas? A resposta também é positiva. Pensando nisso, meus irmãos, eu quero ver alguns textos bíblicos com os irmãos, mostrando três coisas: que sim, o homem será lançado no inferno e ficará lá eternamente sofrendo se não tiver Cristo. Vou ver outro texto com os irmãos, rapidamente para nós terminarmos, mostrando que Cristo é a única esperança que o homem tem. E o terceiro ponto que eu quero trabalhar com os irmãos é que a forma como Deus salva as pessoas é através da pregação, da missão. Por isso é importante das missões. Vamos lá? Vamos para as questões bíblicas aqui para nós responder. Eu quero que os irmãos vejam comigo. O primeiro ponto que eu vou trabalhar é: as pessoas que não têm Jesus serão condenadas eternamente. Daniel 12:2. Daniel 12:2 diz assim: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Ele está falando aqui da ressurreição final. Muitos que dormem, ou seja, as pessoas que dormem vão ressuscitar. Uns vão ressuscitar para a vida
eterna e outros vão ressuscitar para o desprezo eterno. É um pouco diferente da tradução dos irmãos. Outro texto, Mateus 3,12. Em sua mão ele tem uma pá e limpará a sua eira, recolherá no celeiro seu trigo e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. É um fogo que nunca se apagará. Então nós temos outro texto mostrando que a condenação é eterna. Marcos 9, 43 até o 48. E se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que tendo as duas mãos ireis para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu pé te escandaliza, corta. É melhor para ti entrares coxo na vida de que tendo os dois pés ser lançado no inferno, num fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. É melhor para ti entrares no reino de Deus com um só olho do que tendo os dois olhos serem lançados no inferno, onde o seu bicho não morre e o seu fogo nunca se apaga. Então nós temos aqui uma mensagem, uma linguagem figurada, é claro, mas muito dura, de que as pessoas que não têm Jesus sofrerão danação eterna. O segundo ponto que eu quero ver com os irmãos, então vamos fazer essa conclusão. O inferno é uma realidade horrível. Falar disso de maneira leviana prova que nós não compreendemos o seu horror. Mas eu também tenho para dizer para os irmãos que eu não conheço alguém que exagerou a respeito desse tema dos horrores ou dos terrores do inferno. Eu acho que tudo que a gente falar ainda é pouco pela seriedade e pela profundidade do que é tratado aqui. Então, é fato, as pessoas sem Cristo serão condenadas eternamente, conscientemente, e dali não vão sair mais. Para isso, então, nós temos a necessidade de redenção e de salvação de Cristo. Então, nós precisamos agora responder essa questão. A obra redentora de Cristo é necessária para a salvação de todo aquele que crê? Há pessoas que podem ser salvas de outra maneira sem a obra eficaz de Cristo? Não. As religiões do mundo, por exemplo, podem oferecer suficiência para que as pessoas tenham um relacionamento feliz com Deus? Não. Como o Joel apresentou aqui, né? Mas quem me garante que essas pessoas nas suas religiões também estão adorando a Deus da maneira deles, e esse Deus verdadeiro também não aceita as manifestações religiosas desse povo? Quem me garante? A Bíblia me garante que Deus não aceita. Então nós vamos agora novamente à palavra de Deus para responder essa questão. Assim nós não vamos cair no nosso fraco entendimento. Vamos nos guiar pela palavra. Vejam comigo, irmãos, alguns textos. Eu quero o primeiro texto com os irmãos, rapidamente nós estamos terminando. Romanos 5, de 17 ao 19. É um texto conhecido, diz assim: porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só veio o ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Por quê? Como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Ele está fazendo um paralelo entre Cristo e Adão. Adão, como nosso representante, falhou, pecou, desobedeceu a Deus, se rebelou contra Deus e lançou toda a humanidade debaixo da sua maldição. Então todos nós nascemos pecadores e afastados de Deus. Pela desobediência de Adão, toda a humanidade se afastou de Deus. Agora, em Cristo, Deus faz algo diferente. Cristo, como nosso representante e substituto, morre na cruz do Calvário, e quem coloca a fé nele é justificado, é declarado justo diante de Deus. Então, existe uma humanidade representada por Adão, caída, afastada de Deus. Existe uma humanidade representada por Cristo, restaurada, justificada. Essa é a ideia. Então, Cristo é o único caminho para a humanidade. Outro texto, rapidamente, 1 Coríntios 15, de 21 ao 23. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, e
e depois os que são de Cristo na sua vinda. Então não vou explicar o texto, fala por si só. Quero ler mais um texto que diz assim, esse foi o texto da minha convenção. 1 Timóteo 2,5. Porque há só um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Só tem um mediador entre Deus e os homens. Os homens precisam de Cristo. Então, é um ponto estabelecido. As pessoas sem Cristo serão condenadas eternamente. Segundo ponto, o único meio de salvação é através de Jesus Cristo. E para concluir, eu quero com os irmãos pensando a respeito disso, que Cristo é o único meio de alguém andar retamente com Deus. O problema da humanidade é universal, ou seja, atingiu toda a humanidade, ela se afastou de Deus. A solução desse problema é a obra redentora de Cristo. Eu quero considerar, baseado nisso, que Cristo é a única esperança para a salvação. Eu quero ler alguns textos também para mostrar que nós precisamos pregar esse Cristo, para que as pessoas não sejam condenadas eternamente. Lucas capítulo 24, versículo 46 ao 47 é o primeiro texto. Eu vou mostrar aqui a necessidade de nós anunciarmos essa tão grande salvação. Diz assim, e disse-lhes, assim está escrito, assim convinha que Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Foi necessário que Cristo morresse, está dizendo aqui, para que Deus pudesse perdoar os homens arrependidos que colocam a confiança nele, de todas as nações. As pessoas então têm necessidade de Cristo para serem salvas, e por isso nós temos que fazer missões para manifestar a glória da graça de Deus na salvação dos homens. Eu vou concluir com o apóstolo Paulo lá em Romanos, no capítulo 10, ele vai fazer uma citação do nosso texto base aí das missões, que é conformosos são os pés, né? Irmãos, abram comigo esse texto. Eu sei que eu cansei a igreja com tanto texto, né? Sou um pouco? Bem um pouquinho, pastor. Eu quero que a igreja canse, eu estou cansado. Vamos cansar nenhum. Vamos lá. Romanos 10, do 13 ao 15. A minha versão é um pouco diferente do que os irmãos estão usando aí. Eu tive que preparar algo rápido. Eu tentei achar RA na internet, mas meu computador não abria RA de jeito nenhum. Eu estava colando, copiando os textos bíblicos e colando dentro do que eu queria falar. Mas vamos lá. Romanos 10, do 13 ao 15. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele que não creem? Que não creram? E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés do que anunciam o Evangelho de paz, os que trazem alegres novas de coisas, novas de boas coisas. Irmãos, a igreja é impelida, olha que texto, a envolver-se com o Senhor nessa causa da sua glória. Charles Holly é um teólogo aí bastante conhecido, para quem gosta de ficar aí mexendo nos livros. Ele disse o seguinte sobre esse texto: a pergunta solene, implícita na linguagem aqui do apóstolo, como podem ele crer sem um pregador ou um missionário? Como as pessoas vão crer se não tiver alguém lá para falar para elas? Como nós vimos aqui, o rapaz falando, né? O irmão do... Esqueci o nome. O Cleber. Ele é o Cleber, o rapaz, né? É isso. O Cleber, desculpa. E aí ele fala, 80 milhões de pessoas, né? Poucas pessoas. Né? Como vão crer se não tiver ninguém lá para falar? Então é nosso privilégio, igreja, marchar com Deus nesse movimento histórico. A reunião dos eleitos de Deus, de todas as tribos, de todas as línguas, de todos os povos, de todas as nações, até que a plenitude dos gentios sejam salvos, e também o Israel de Deus, e o Filho de Deus desça da sua glória, como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e a terra se encha do conhecimento de Deus, como as águas cobrem o mar.
Então a glória de Cristo será manifesta a todos para a glória de Deus Pai. Amém. Amém? Vamos orar? Amém. Curva sua cabeça. Senhor meu Deus, meu Pai, eu peço que o Senhor tenha misericórdia na tua igreja. Se é um tema, como toda a tua palavra é, Deus, trata de coisas solenes, de coisas muito sérias. E nós, ó Deus, somos pecadores, nós somos tardios a observar a seriedade das coisas. Quero te pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós, tua igreja. O Senhor nos levante, ó Deus, como missionário, onde o Senhor quiser que nós estejamos, Deus. Nos envia, Deus, pela misericórdia do teu nome, apesar de nós. Trabalha na nossa vida, Senhor, trabalha no nosso caráter. Ajusta, Deus, as coisas nas nossas vidas para que nós possamos ser mais coerentes com a tua palavra. E mesmo assim, ó Deus, quando nós falharmos, que a tua graça venha nos sustentar. Que a tua misericórdia, Deus, venha nos alcançar. Que nós possamos abrir a boca, Deus, e falar do teu evangelho. Porque as pessoas estão sedentas, ó Deus, carentes da tua palavra. Tenha misericórdia, Deus, do teu povo em toda a terra. Nos ajuda, Deus, a cumprir aquilo que o Senhor mesmo chamou para que nós venhamos a fazer. Nos faça, ó Deus, missionários, pregadores, cristãos, ó Deus, mais envolvidos com a tua obra, com a tua glória. Coloca o amor, ó Deus, por tua glória no nosso coração. Perdoa os nossos pecados. Fica conosco. Nós oramos no nome de Jesus. Amém.